Alô, amigos do Urbano, prazer falar com vocês. Aqui quem fala é o ex-jogador Mário Sérgio, campeão da Copa Quirim de 1985 pelo Santos. Vocês vão conhecer um pouco mais desse importante título conquistado pelo nosso time no exterior. Um abraço. E com essa saudação inicial do Mário Sérgio, ex-jogador do Santos que conquistou a Copa Quirim de 1985, começa agora o único podcast sobre a história do Santos Futebol Clube. Eu sou o Vinícius Cabral e este é o nosso 29º episódio. Seguimos firme no propósito de enaltecer e contar a história do nosso Santos Futebol Clube. E quem está aqui comigo, como sempre, é ele, Fernando Ribeiro. Fala, Fernando, tudo bem? E aí, Vini, tudo bem com você? 29º episódio. Quem diria, hein, Vini? Mais de um ano falando sobre a história do Santos Futebol Clube, um assunto que a gente ama e um assunto que tem muita gente que ama também, tanto que existem algumas pessoas que ainda nos escutam depois de tanto tempo. E hoje relembrar uma conquista pouco conhecida, né, dos mais novos, mas foi uma conquista bem legal para quem a vivenciou, Vini. E são 29 episódios regulares, né? Fora os 10 episódios da série do Pelé. E, a gente tá bem feliz com os números da audiência, né? A gente, quando começou lá no ano passado, a gente não imaginava que duraria tanto tempo, né? Nem imaginava que a pandemia duraria tanto tempo. Mas se teve uma coisa boa foi que a gente conseguiu se organizar para fazer. E além dos 29 regulares, temos 10 da série Pelé Nossa Majestade. Convido todos vocês a irem lá no nosso feed e ver tudo que tem lá. Se você não ouviu, ouça, mande para o seu amigo, para sua amiga, porque a história do Santos é única e tem muita passagem marcante. E, Fernando, por que a gente ouviu o Mário Sérgio, né? E da Copa Quirim, porque você acabou de falar que é um título pouco enaltecido. Porque no próximo dia 6 de junho, completam-se 36 anos da conquista desse torneio. E o Peixe bateu a seleção do Uruguai na decisão por 4-2. Seleção do Uruguai, que sempre foi uma pedra no sapato da seleção brasileira, né? Sempre não, mas tem aquela mística toda muito por conta de 50. O Santos foi lá, ganhou do Uruguai e a história desse campeonato é muito bacana. A gente vai contar aqui, Fernando, e com a ajuda para contar essa história aos nossos ouvintes e explicar o tamanho dessa competição, né? A gente traz aqui alguns caras que tiveram lá. Além do Mário Sérgio, a gente tem o zagueiro Davi e o Humberto, são os nossos convidados e nos mandaram relatos de tudo que eles viveram lá no Japão. Exatamente, Vini. E antes da gente começar a falar sobre as partidas, precisamos entender, né, o que é a Copa Quirim. Essa competição ela foi iniciada em 1978 com o nome de Japan Cup. O objetivo era desenvolver o esporte no país nipônico e trazer equipes estrangeiras para que o Japão pudesse ganhar projeção internacional no futebol. Na primeira edição dessa competição, Vini, participaram o Palmeiras, o Borussia Mönchengladbach da Alemanha, o Colônia também da Alemanha, o Coventry City da Inglaterra, além das seleções do Japão, da Tailândia, da Coreia do Sul e um combinado formado pelos principais jogadores da Liga Japonesa. O Palmeiras e o Borussia Mönchengladbach foram os campeões. Eles empataram na final, como não tinha nenhum critério de desempate nem disputa de pênaltis, ambos foram declarados campeões. Com o apoio da cervejaria japonesa Kirin, né, a competição ganhou ainda mais projeção. E Vini, a Kirin a Kirin comprou a cervejaria brasileira Skin Cariol. Isso me leva a dizer que você bebeu muita cerveja Kirin durante a faculdade, Vini? Nossa, 2,50, né? Era 2,50 a Skin Cariol na faculdade. E que eles podiam mandar pra gente, né, Fernando? Eles podiam mandar uma remessa pra gente. A gente tá fazendo um merchan aqui de graça. Por que não mandar uma remessa? Consumimos muito produto nos 4 anos da faculdade, né, Vini? Foi, ajudou você bastante. Mais ainda, né? Não, eu não. Ajudou bastante, hein, cara, passar pelos perrengues da faculdade, do TCC e tudo mais. É uma cerveja muito bem conceituada no Japão e a gente tá aceitando aqui, viu? Com certeza, só procurar a gente.
E, Vini, os investimentos do patrocínio permitiram que a organização da competição pudesse convidar grandes equipes do futebol mundial. Já no segundo ano participaram o Tottenham, da Inglaterra, a Fiorentina, da Itália, San Lorenzo, da Argentina, e o Dundee United, da Escócia, por exemplo. E a seleção do Japão, ela integrou, né, e integra todas as edições. O Botafogo e o Internacional de Porto Alegre participaram das edições de 83 e 84, respectivamente. E no ano de 1985, o convidado pelo Brasil foi o Santos Futebol Clube. Até 1988, o torneio, a Copa Quirim, era disputado por clubes e seleções. Depois de 88, passou a ser disputado apenas por seleções nacionais. E, Vini, ele é disputado até hoje. A edição de 2021 será disputada entre os dias 9 e 17 de julho pelas seleções Sub-24 da Espanha, Japão e Honduras. E creio eu, Vini, que a idade Sub-24 deve ser por conta dos Jogos Olímpicos que acontecerão lá no Japão, né? Verdade, exatamente. É um jeito da... O Japão ele sempre fez isso, né? Esse intercâmbio do Japão é uma coisa que ajudou a melhorar o futebol japonês, né? Nos anos 90, alguns times japoneses disputavam a Copa São Paulo, a seleção do Japão jogou Copa América, vários jogadores daqui foram jogar lá, e é um jeito que o Japão encontrou de se desenvolver no futebol, né? Tanto é que eles melhoraram bastante, né? E seguem melhorando. E, Fernando, curiosidade, a última edição, né, da Copa Kirin transformou-se na Kirin Challenge Cup, que são partidas da seleção japonesa diante de outras seleções. E o último vencedor foi a Venezuela, que em novembro de 2019 ganhou do Japão por 4-1 com o gol dele, ele mesmo, o baixinho Soteldo, que nos deixou para brilhar no futebol canadense e norte-americano. E, Fernando, além de abrir as portas no mercado asiático, né, que era pouco explorado na época, e também apresentar possibilidade de novos negócios, né, aos clubes participantes, participar da Copa Kirin rendia uma boa grana, né? O time não ia lá de graça, né? Além do cachê pela participação, o Santos ganhou $30 mil, que na época valia mais de 160 milhões de cruzeiros. Esse valor foi pelo título conquistado, né? Um clube que estava em crise financeira, e quando que a gente não está, né? Impressionante. Essa premiação aliviou um pouquinho as contas. Eliminado antes das fases mais decisivas do Brasileirão de 85, o Santos voltou as atenções para defender o título do Paulistão, né? Lembrando que em 84 o Santos foi campeão paulista, já contamos aqui. O campeonato começou no dia 1º de maio, o Santos venceu o São Bento, São Bento que venceu de novo esse ano, hein? Valeu São Bento, por 2-0 com 2 gols do Lima. E a Copa Quirim aconteceu no meio do Paulistão e o Paulistão terminou só no final do ano, né? O Santos foi para o Japão depois de 4 rodadas disputadas, tinha 3 vitórias e 1 derrota. Antes de chegar ao Japão, o Santos parou lá na Indonésia e disputou uma partida em Jakarta. 2 partidas em Jakarta. Isso, enfrentou as seleções A e B da Indonésia. 2 vitórias, 2-0 e 1-0. E, Vini, para reforçar o time nessa excursão, o Mirandinha chegou por empréstimo. A Portuguesa de Desportos liberou o atacante mediante o pagamento de 50 milhões de cruzeiros pelo empréstimo. E, Vini, olha só como é que era a situação monetária do país na década de 80. Caso o Peixe quisesse contratar o Mirandinha em definitivo, deveria pagar 1,5 bilhão de cruzeiros pelo passe do atacante, Vini. Claro, as partidas nessa excursão foram as únicas do atacante Mirandinha pelo time santista. E ele foi muito bem nessa excursão do Santos e ele acabou ganhando uma projeção internacional. E 2 anos depois, o Mirandinha se tornou o primeiro jogador brasileiro a atuar na Inglaterra. O Mirandinha jogou, inclusive com muito sucesso, pela equipe do Newcastle United. O Márcio Rossini e o Dema, 2 figuras maravilhosas, Vini, eram 2 pilares defensivos da equipe, não puderam seguir para a Copa Quirim, pois eles estavam lesionados. Eles permaneceram no Brasil para tratamento médico. A delegação santista, Vini, sabe por quem ela foi chefiada?
para ir ao Japão? Quem? Me diga. Ele, Vini. Odílio Rodrigues. Nossa. Ex-presidente do Santos, criticado por muitas pessoas pela Com sua razão. passagem no mais alto cargo do Santos. O Odílio foi o chefe da delegação santista para a disputa da Copa Quirim. Os jogadores que seguiram a viagem para o Japão, para a Ásia, né, porque passaram pela Indonésia antes, foram os goleiros Rodolfo Rodrigues e Nilton, os defensores Paulo Roberto, Davi, Toninho Carlos, Paulo Robson, Fernando, Jaime Boni e Juninho, os meias e volantes Serginho, Lino, Humberto, Mário Sérgio e Gercinho, e os atacantes Formiga, Lima, Zé Sérgio e Mirandinha. E, Vini, antes do embarque, o Santos jogou contra a Portuguesa e perdeu por 1-0. O time da Portuguesa jogou boa parte do segundo tempo com apenas 9 jogadores, depois de 2 expulsões. O resultado, Santos com 11, perder para a Portuguesa com 9 jogadores, deixou a torcida santista enfurecida. E o atacante Lima quase foi agredido por alguns torcedores. Detalhe, o Santos era líder do campeonato, Vini, com 3 vitórias em 4 jogos, mas era líder porque tinha um jogo a mais do que o segundo colocado, que era o Palmeiras. O Mário Sérgio, Vini, que deu a saudação inicial aos nossos ouvintes, ele chegou ao Santos em 84, né? E foi muito importante na campanha vitoriosa do Santos no Paulistão de 84. Contou um pouquinho para nós sobre a excursão à Ásia. Na época o Japão ainda era amador, né? Eu acho que eles estavam no aprendizado ainda, né? Depois começaram a levar bastante jogadores estrangeiros, somente brasileiro, para aquele país, né? Mas conseguimos vencer nessa taça. Teve um jogo contra o Uruguai na fase de classificação, que eu me lembro. Jogo, para variar, muito disputado, muito pegado. E o West Ham também, nós fizemos uma bela partida com eles. E onde eu também fiz um gol. Um cruzamento lateral direito, Paulo Roberto, que veio do Grêmio. Eu me lembro muito bem desse lance. E lá na Copa Quirim, Fernando Santos estreou no dia 26 de maio em Shizuoka, na cidade de Shizuoka. Os santistas bateram o West Ham da Inglaterra por 2-1. Os gols foram de Mário Sérgio e Zé Sérgio. O gol dos ingleses foi marcado por Paul Goddard. Nessa partida, o técnico Castilho mandou a campo o Santos com Rodolfo Rodrigues, Paulo Roberto, Davi, Toninho Carlos e Jaime Boni, Serginho Carioca, Humberto, depois o Mário Sérgio e Lino, Gercinho, depois Formiga, Lima e Zé Sérgio. O jogo começou 1h30 da manhã, pelo horário de Brasília, e não teve transmissão de TV para cá. O time inglês, Fernando, não tinha nenhum jogador de fama mundial, mas fez uma excelente campanha na temporada seguinte, na temporada do Campeonato Inglês, né, do ano seguinte, que começou assim que a Copa Quirim acabou. Eles ficaram em terceiro lugar, atrás apenas dos 2 times de Liverpool, o Liverpool e o Everton. O técnico deles era o lendário John Lyall, que comandou a equipe por 34 anos consecutivos, cara. Imagina, 34 anos. É um absurdo. Né? Imagina o cara ser xingado de burro aqui no Brasil por 34 anos. Não dá. Aqui no Brasil não dá, cara. Acho que nem lá, né? Nem o Ferguson conseguiu tanto tempo assim. E 2 dias depois dessa vitória, o Santos voltou a campo em Okayama. O adversário foi a frágil seleção sub-23 da Malásia. Em algumas fontes encontra-se o termo Malaysian Tigers. O Santos não tomou conhecimento. O Mirandinha, que estreou nesse jogo, fez 3 gols, Lima fez 2, Mário Sérgio, Gercinho e Humberto também marcaram. Fim de jogo, Santos 8, Malásia ou Malaysian Tigers 1. E Vini, no dia 30 de maio, 2 dias depois da goleada sobre a equipe sub-23 da Malásia, o Santos enfrentou mais uma seleção nacional, mas desta vez muito mais tradicional e com jogadores profissionais. O Uruguai era uma das estrelas da competição junto ao Santos e contava com alguns nomes já famosos no futebol sul-americano, como o meia Juan Ramón Carrasco e o atacante Pato Aguilera.
O Aguilera aqui, mandamos mensagem no Instagram dele, nos ignorou, viu, Vini? Encontramos ele no Instagram, chamamos para poder participar aqui do Amigos do Urbano. Aguilera não é um amigo do Urbano, Vini. Ele não sabe o que tá perdendo ou então sabe, ele sabia que a gente chamou ele para falar da Copa Quirim e não tem boas recordações. E a partida, Vini, entre Santos e Uruguai foi pela primeira fase da Copa Quirim, foi disputada em Hiroshima e foi muito tensa, não por ser em Hiroshima, mas porque quando brasileiros e uruguaios, hoje em dia é menos, né, Vini, mas na década de 50 até os anos 2000, toda a partida entre brasileiros e uruguaios era muito tensa, né? E o empate em 1-1 acabou demonstrando a igualdade das equipes. O Pato Aguilera, nosso amigo Vini, que na época jogava no Nacional de Montevidéu, abriu o placar e o zagueiro Davi empatou para o Santos. E assim, Vini, o clima entre brasileiros e uruguaios foi muito quente durante a partida e o zagueiro Davi comenta uma história bem legal. Fala aí pra gente, Davi. Nós ficávamos, né, hospedados os times, né, as seleções ficavam hospedados no mesmo hotel, né? Então a seleção do Uruguai estava lá com a gente, né? E desde o início os caras se mostraram bem antipáticos, né? Então mostrando que estavam ali para uma guerra, entendeu? Então nos olhavam feio, entendeu? Bravo. Não tinha resenha, não, né? Então, e a seleção do Uruguai, antes de a gente jogar a final contra eles, nós jogamos uma partida no grupo ainda, né? Porque eles caíram no nosso grupo, que foi 1-1, né? Eu que fiz o gol de empate. Mas foi um chocolate, você entendeu? Eles não achavam o nosso ataque lá, que era o falecido Gersinho, né? O Mirandinha e o Zé Sérgio. Os caras fizeram uma correria para cima dos uruguaios, os caras davam de mão aberta, fechada, sem bola, entendeu? Os caras estavam doidos mesmo. Então, depois desse jogo, né, os caras ainda ficaram ainda mais espertos com a gente ainda, entendeu? O clima ficou ainda mais tenso dentro do hotel. E aí o que aconteceu, acho que foi um dia antes, né, da final, eu estava no quarto, né, acho que estava na hora de jantar, só que aí o parceiro de quarto já tinha descido, né, então aí eu ia descer, aí toquei lá para chamar o elevador, só que aí quando a porta do elevador abre, aí tinha uns 5 uruguaios lá dentro. Aí quando me viram, né, ainda com a camisa lá do uniforme do Santos, né? Caraca, os caras olharam feio pra dentro. Tipo assim, ó, não entra aqui, hein? Aí só sei que eu me enchi de coragem, entendeu? Levantei o pescoço, fiz cara de bravo e caí pra dentro. Ai, cara, aí eu pensando, pô, os caras vão me pegar aqui dentro, né? Mas foi, né? Saí ileso, né? Aí no outro dia, cara, na final, aí chocolate, 4-2 e dava pra ser uns 6-8. Os caras não viram a gente, cara. E os caras pelando o jogo todo. Aí terminou o jogo, os caras vieram pra cima, né? Os caras estavam indignados, mas tudo doido, tô te falando, tudo doido os caras. Mas não teve jeito, né? Aí só foi comemorar o título. E, Vini, essa não foi a primeira partida entre Santos e a seleção uruguaia. As equipes já tinham se enfrentado em 2 amistosos, um no ano de 66 e um no ano de 77. No primeiro, os Charruas venceram por 3-1 com o Emanuele Del Vecchio, marcando o gol do Santos. Em 1977, o Santos foi até o Estádio Centenário e arrancou um empate diante dos uruguaios. O empate em 1-1 com Roberto marcando o gol santista. E, Vini, na sequência da Copa Quirim, o Peixe não teve a mínima dificuldade para golear a seleção do Japão na cidade de Kobe. A partida foi disputada às 2h da manhã pelo horário de Brasília. O Zé Sérgio marcou 2 vezes, Gersinho e Mirandinha completaram
para a vitória do Santos por 4-1. Na última partida da primeira fase, o Santos jogou com camisas listradas em branco e preto para derrotar o campeão japonês, o Yomiuri, por 4-0. Esse time, o Yomiuri, anos depois se tornaria o Verdy Kawasaki, que foi uma equipe muito famosa na época de J-League, né, Vini, na década de 90, e hoje essa equipe se chama Verdy Tóquio. O destaque ficou por conta do Mirandinha, que marcou 2 gols. O zagueiro Davi e o ponta Gersinho completaram o marcador. E, Vini, essa partida, né, em que o Santos ganhou da equipe do Yomiuri, ela foi disputada às 6h30 da manhã, pelo horário de Brasília, também não teve transmissão de TV, e ela foi em Yokohama, mas ela foi disputada no estádio Mitsuzawa, né? Não foi o estádio internacional de Yokohama, onde aconteceu aquela palhaçada no Mundial de 2011, Vini. Até porque esse estádio que o Santos perdeu aquela partida para o Barcelona foi inaugurado somente em 98. Nem vamos lembrar desse jogo. E pior que estão tentando trazer de volta jogadores que atuaram nesse dia, hein? E não é o Neymar. E não é o Neymar. Absurdo. E não é o Rafael Cabral também, né, Vini? Não, nem eu sei lá quem mais, mas não é nenhum deles, cara. Nem não é o Messi também. Incrível. E, cara, impressionante que o Santos fez uma belíssima fase inicial da Copa Quirin, né? O Mirandinha, que veio por empréstimo comendo a bola, né? Outros jogadores também muito bem. E o Santos terminou liderando a tabela de classificação. 4 vitórias, 1 empate, 9 pontos ganhos. Lembrando que a vitória valia 2 pontos na época. Na segunda colocação, o Uruguai ganhou 3, empatou 2, ficou com 8 pontos. E depois, na sequência, o West Ham ficou na terceira posição. Yomiuri, Japão. E a Malásia não fez nenhum pontinho, ficou na lanterna. Pelo regulamento da competição, os 2 primeiros colocados na fase de classificação disputariam a grande final no Estádio Nacional de Tóquio. O local já era palco desde 80 das partidas únicas do Mundial Interclubes, ou o Intercontinental, como queiram, como diria nosso ídolo Armando Gomes. No dia 6 de junho de 85, às 7 da manhã, no horário de Brasília, Santos e Uruguai entraram no gramado do Estádio Nacional. Nas arquibancadas, pouco mais de 35 mil espectadores ansiosos em assistir o confronto entre brasileiros e uruguaios. Antes da final, os jogadores e comissão técnica do Santos acreditavam que tinha vantagem de jogar pelo empate, por conta da melhor campanha na primeira fase. Só que um pouquinho antes da bola rolar, eles descobriram que em caso de igualdade, a partida seguiria para a prorrogação e, se precisasse, para os pênaltis, ou seja, terminar em primeiro lugar na primeira fase não valeu muita coisa para o Santos, além do lugar na final, né? E para vencer essa partida contra o Uruguai, Fernando Castilho mandou a campo o Santos com o Rodolfo Rodrigues, que, uruguaio que era, defendia o Santos para nossa sorte. Paulo Roberto, Davi, Toninho, Carlos e Jaime Boni, Serginho, Carioca, Mário Sérgio, Humberto, Gersinho, Mirandinha, Zé Sérgio. Fernando e Formiga entraram no decorrer da partida nos lugares do Davi e do Humberto. Exatamente, Vini. E o comandante uruguaio Omar Borrás escalou a Celeste Olímpica com Velisco no gol, Montelongo, Russo, Acevedo e César Pereira, Yeladian, Barrios e Carrasco, Aguilera da Silva e Cabreira. O Azul Garay entrou no decorrer da partida no lugar do Cabreira e o Vega entrou no lugar do Acevedo. Desses jogadores, Vini, 4 foram campeões da Copa América de 83, né? E quando o Uruguai bateu o Brasil na decisão, jogando em Salvador, a Copa América de 83 teve partidas de ida e volta, e o último jogo da competição, que definiu o título, o Uruguai bateu o Brasil em Salvador, né? O Montelongo, o Acevedo, o Barrios e o Aguilera, eles disputaram e ganharam a Copa América 2 anos antes, diante do Brasil. E 1 ano depois, na Copa do Mundo, que foi disputada no México, o Acevedo, o Barrios da Silva, Vega, Aguilera e Cabreira foram convocados pela seleção do Uruguai. Ou seja, não era uma seleção B do Uruguai, não era uma seleção de novos do Uruguai, era a seleção do Uruguai. E, Vini, o árbitro da peleja foi o japonês Shizuo Takada. E o apitador, ele era bastante experiente, tinha já atuado na final da Copa da Ásia de 84,
quando a Arábia Saudita ganhou da China por 2-0. E o Takada apitou em 2 Copas do Mundo. Em 1986, ele comandou a partida entre Espanha e Argélia. E em 1990, na Itália, ele foi o árbitro do jogo entre Iugoslávia e Emirados Árabes Unidos. O Takada, Vini, era um ex-jogador de futebol. Ele foi meio-campista do Yomiuri, o time que o Santos enfrentou e venceu ao longo da Copa Kirin. E assim, Vini, o Takada teve muitos problemas com os jogadores do começo ao fim. Sim, Vini, e vamos trazer o meio Humberto. Antes de falar da partida, o Humberto vai falar pra gente o que aconteceu, Vini, no final da partida. O Rodolfo era meu amigo, meu parceiro de quarto, né? Ele decidiu jogar pelo Santos nessa decisão aí. Eu só sei que saiu um pau do caramba lá. Todo mundo brigou no final do jogo, porque os caras não admitiam, né, uma seleção perder para um time de futebol e levar o show que levaram. É a treta, né? E, Vini, como o Humberto comentou aí, o jogo foi muito tenso. E os uruguaios acabaram abrindo o placar aos 14 minutos, com o jovem e rápido Carlos Aguilera. O atacante de 20 anos valeu-se da indecisão da zaga santista e tocou na saída de Rodolfo Rodrigues, seu compatriota. Isso, Vini. O goleiro uruguaio Rodolfo Rodrigues jogou pelo Santos nas 2 partidas que o clube fez contra o seu país de origem. E, Vini, eu tenho certeza que o Rodolfo não escolheu, mas se tivesse escolhido, ele teria sido muito esperto. Afinal, saiu campeão ao escolher o peixe, né, Vini? Ele escolheu o lugar certo para se defender, que é o gol do Santos, né? Obviamente. E o Mário Sérgio vai contar um pouquinho sobre essa passagem aí do Rodolfo no gol. Santista contra o Uruguai, Vini. Também foi um ponto que marcou ali, foi o Rodolfo, né? O goleiro na época, o Rodolfo uruguaio, né? Jogando contra a seleção uruguaia, né? E, como eu disse, que todos fizeram uma bela partida. E lógico, e ele também. O Uruguai estava na frente, só que o Santos empatou 8 minutos depois. Esse gol vale a pena ver, hein? O Humberto, ele deu um passe ali de chaleira, de letra, mas é impressionante o passe que ele dá. Assim, é um recurso, cara, de quem sabe muito de bola. Deixou o Mirandinha cara a cara com o goleiro. O Mirandinha estava iluminado nessa competição. E ele disputou com a zaga uruguaia. No rebote, o Zé Sérgio tocou para o gol vazio. E o Mirandinha, aos 40 minutos, apareceu novamente e dessa vez para marcar. Ele recebeu o lançamento de primeira, bateu forte. Santos 2, Uruguai 1, placar do primeiro tempo. E na volta para o segundo tempo, o jogo ficou ainda mais acirrado. Rodolfo Rodrigues fez um milagre, impediu um gol certo dos seus compatriotas. Só que na jogada seguinte, o Santos ampliou. Aos 5 minutos, o Mirandinha recebeu, se livrou do marcador, driblou o goleiro que saiu da área e tocou por cima, encobrindo o zagueiro, que estava tentando desesperadamente fechar o gol. Mais um golaço do camisa 18 do Peixe. E aí, Fernando, o clima esquentou de vez. As jogadas ficaram cada vez mais duras. Os uruguaios jogavam duro e os santistas também não deixavam barato. Aos 35 do segundo tempo, o meia Juan Ramon Carrasco acertou um bonito chute de fora da área, um verdadeiro golaço, uma falta cobrada na gaveta, sem chances para o Rodolfo. O Carrasco hoje é treinador, está no Fênix, já trabalhou em equipes maiores como o Nacional, o Danúbio, na própria seleção e no Atlético Paranaense. O gol, obviamente, deixou os uruguaios animados, né? No final, ainda tinha mais tempo de jogo, dava tempo de empatar e levar para a prorrogação. Só que aos 44 minutos do segundo tempo, Zé Sérgio marcou mais um. 4-2 para o Santos, título garantido. E aí, Fernando, não é clichê, não é menosprezo, não é nada. Uruguai atrás no placar, ainda mais no jogo decisão. O que acontece? Treta. Após esse gol do Zé Sérgio, os jogadores uruguaios partiram para cima da arbitragem, reclamando de uma possível irregularidade do gol santista. O jogo recomeçou e o Peixe tentou marcar mais. Mirandinha fez bela jogada, se livrou dos defensores rivais. Quando ia finalizar, o Gersinho tomou a frente e marcou. Seria o 5º gol, mas o Gersinho estava impedido e acabou atrapalhando o Mirandinha na jogada. O Gersinho, que falecido, né? Saudoso Gersinho, que todos os jogadores com quem eu conversei dizem que era uma figura sensacional, um cara muito alegre, muito
animado, muito do bem. E o Mário Sérgio, que está nos ajudando muito nesse episódio, né, Vini? O Mário Sérgio, que é uma figura muito atenciosa, um cara muito legal mesmo. E ele volta aqui para contar um pouquinho para nós sobre o jogo, sob a ótica dele, né? Outro jogo muito pegado, muito disputado. Esses dias mesmo estava vendo uma gravação, né, dos gols, de alguns lances. Houve alguns momentos que o jogo parou pela reclamação deles, era muito intensa sobre a arbitragem, né? Mas no final deu tudo certo, jogamos bem, foi uma bela partida. Eu acho que ali todo mundo se esforçou ao máximo ali para tentar vencê-los. E conseguimos fazer um bom jogo e ganhar aquela Copa Quirim, que foi muito importante ali pra gente naquela excursão, né? Ganhando de uma seleção do Uruguai, né? E, Vini, o árbitro japonês apitou pela última vez. E como o Humberto já tinha, né, contado aqui para nós, o pau comeu em campo. E como o Humberto disse, todo mundo teve que brigar, Vini. Os uruguaios não se conformavam com a derrota, né? Uma seleção nacional perder para um time, né? Enfim, não conseguiam se conformar. A vitória na Copa Quirim rendeu ao Santos um belíssimo troféu, que está exposto lá no Memorial das Conquistas, e a gente vai mostrar nas redes sociais do Amigos do Urbano. Onde mais, Fernando? Onde mais eu consigo ver esse troféu, hein? Vini, você consegue ver no livro Memorial das Conquistas, a sala de troféus do Santos Futebol Clube, que estamos no aguardo de patrocínio para uma nova edição, viu? Atenção, patrocinadores. Atenção, Quirim. Façam. Então, já fica a dica aí. E, Vini, o Mirandinha acabou como artilheiro do Santos na Copa Quirim com 8 gols marcados. O Zé Sérgio fez 5, Gersinho fez 3, Mário Sérgio Lima e o zagueiro Davi fizeram 2 e Humberto marcou 1. Viagens ao Japão, Vini. Você já foi ao Japão, Vini? Não, quase fui em 2011, ainda bem que não fui, mas adoraria ir ao Japão. Então, Vini, viagens ao Japão sempre rendem boas histórias, né? Afinal, a cultura dos países... Não foi, Vini, mas eu gosto de ler bastante sobre a cultura japonesa e rendem sempre boas histórias, né? Pela diferença entre as culturas. O Mário Sérgio, sempre ele, volta aqui conosco para contar um pouquinho de como foi essa interação dos jogadores santistas com o público na terra do sol nascente, como diria Vinícius Cabral. Eu não. Realmente completamente diferente. Alimentação, né? O nosso português, né? Pra passar o nosso português para ele seria muito difícil, ninguém quase que falava inglês, muito pouco, né? Era muito por gestos, dificuldade na comida, no falar, mas foi muito bom, foi muita risada, né, entre a gente, porque essa dificuldade no fim acabava sendo uma brincadeira, né, entre a gente. Ô, Fernando, legal ouvir o Mário, a gente agradece todo mundo que participou, né? Sempre bom, né, cara? E escutar a história deles, a gente adora esse jogador, né, Vini? A gente é Sim. tiete e não estamos nem aí. De jogador da atualidade, nós não somos tiete, né, Vini? Não, só de ex-jogador. Eles precisam ou parar de jogar, ou enfim, não. Ex-jogador que ainda está em atividade. Ex-jogador que ainda está em atividade, quer vir ao clube. Você é tiete, Vini? Não. Não? Jamais. Tá. Não, só para saber mesmo. Cara, só uma curiosidade, Fernando, e amigos e amigas. O Santos, depois dessa competição, seguiu, né, por viagem, jogou nos Estados Unidos, jogou no México, e o Mirandinha, né, que fez um contrato relâmpago com o clube, acabou saindo, né, porque o Santos não marcou, como o Fernando disse. Mas o Mirandinha, em 11 jogos, fez 14 gols, cara. Ele tá... Sim, uma média superior ao do Pelé. Uma média superior do Pelé. A média... Só perde pro feitiço. Não vou fazer essa conta, mas a conta que me vem mais óbvia na cabeça é mais de um gol por jogo. E aí já é uma média... Mais de um, menos de 2, Vini. É conta óbvia. Mais de um, menos de 2. Porque o dobro de 11, acho que é 22, né? Vai um, isso, sobe um. Confirmado, Vini. Então é isso, cara. É um título que tem imagens, né?
O YouTube Sim, tá aí para sim. isso. A gente vai postar. E é bem legal, imagens. é bem legal essas imagens. Uma pena que a gente não tenha a partida completa, né? Porque deve ter sido muito legal, principalmente as questões das confusões e os Sim. uruguaios se incomodando. E o time do Santos jogando bem no exterior, né, Vini? Porque o Santos fez uma ótima Copa Quirim nessa partida final. Nos melhores momentos, você vê que o Santos fez uma apresentação de muito respeito, a equipe muito aplicada taticamente e praticamente dominou o jogo, né? Seria legal a gente conseguir ver esses 90 minutos. Se alguém que estiver escutando tiver esses 90 minutos, pelo amor de Deus. Vale a pena ver, porque mesmo nos melhores momentos, como o ataque do Santos estava entrosadinho, cara. O trio de ataque ali, os jogadores chegavam no meio, o Santos estava bem demais, né? Ganhou de uma seleção. Hoje é uma coisa que quase não acontece, né? A gente até já fez um episódio. A gente fez um episódio aqui todas as vezes que o Santos jogou contra as seleções. E essas histórias estão no livro, que é a nossa dica cultural, né? Os jogos do Santos contra as seleções. A nossa dica cultural é o livro que a gente falou no episódio passado, 1912 em diante, escrito por mim, por Fernando, pelo Lourenço e pela Gabi. O livro que está em pré-venda no site da Corner, www.leiacorner.com.br. Vale a pena conferir, certo? Certo. Além de você, Gabi, Lorenzo e eu, Juca Kfouri, né, Vini? Não esqueça. Você tá fugindo de polêmica, Vinícius? Não esqueci, não tô fugindo. Cara, isso rendeu, hein? Isso rendeu, hein, cara? Opa! E vai render ainda mais. Eu tenho certeza. Eu tenho certeza que quando o pessoal tiver com um livro na mão, eles vão gostar muito, Vini. Ou vão xingar muito. Mas assim, não vão ficar indiferentes, né? Exatamente. Obrigado pela palavra que me fugiu, Vini. Não vão ficar de maneira alguma indiferentes. Uns vão odiar e uns vão amar. E a gente vai gostar dos dois do mesmo jeito, Vini. Claro, eu gostei muito. Pode nos odiar, até porque o ódio é uma métrica, claramente, né? uma forma de sucesso. É uma métrica de sucesso, né, Vini? Será que um dia alguém vai... Nossa, Vinícius Cabral escrevendo esse livro, eu não vou comprar esse livro. Não comprem esse livro que o Vinícius Cabral... Será que vão fazer campanha pelo seu nome, Vini? Eu acho. Boicotar um livro? Se tiver acontecendo isso é porque a gente tá bombado demais. Então, tomara que sim. Não é? Aquele dislike nos nossos vídeos no YouTube, não é brincadeira. Mas... o dislike também é uma métrica de sucesso, concordo. Mas... Cara, depois que vocês... Eu tenho certeza que é compromisso meu. Quem comprar o livro e quem ler o prefácio do Juca vai ter uma visão totalmente diferente. Se é que alguém tem um pé atrás com o Juca, não é o meu caso, nunca foi. Mas quem tem, quando ler, vai entender muito o que se passa naquela cabeça que sofreu tanto com o Santos. Exatamente. E Vini, só para lembrar o pessoal, no Instagram do Amigo... Qual é o Instagram do Amigos do Urbano, Vini? Muito fácil. @Amigos do Urbano. Exatamente. Toda sexta-feira, o que tem no Instagram do Amigos do Urbano, Vini? Sucesso, né? Mais bombado que o Instagram da Juliette. O quiz do Amigos do Urbano. Tem uma galerinha que acerta tudo. A gente vai vamos depois montar uma planilha, Vini, pra gente Quem acertar mais vai ganhar uma participação no episódio. Quem acerta mais, quem erra mais. Tem a galera que erra muito, viu, Vini? Mas tem a galera que acerta também. E tem uns que acertam no chute, viu? Tem ex-jogador que participa. O seu Marcos é um deles. Marcos, nosso parceiro. Marcou, não Marcos. Tem o Marco e tem o Marcos. O Marco acerta no chute, viu, Marco? Não vem com essa não que... A namorada dele tá ouvindo. Então, tem que acionar o VAR, Vini, para ver se ele não pesquisa antes de responder. Com certeza. Ele tá acertando muito, rapaz. E, Fernando, quem acertar mais, que ainda tá em pandemia, a pandemia tá em curso, quem acertar mais vai participar de um programa com a gente no final do ano e quando tudo estiver liberado, vai tomar uma cerveja Kirin com a gente. E, além do Instagram... Temos no Twitter, @Amigos do Urbano, e também no YouTube, para onde o programa vai para ouvir a gente. Estamos nos principais agregadores de streaming do planeta. E esse episódio também, Vini, estará disponível em vídeo aonde? Caramba, na fez sucesso, hein? TV. Tem até vinheta. Sofis TV. Então, rapaz, aquela vinheta ficou legal, hein? A boquinha Nosso grande amigo Guilherme Bernardo, fantástico, manja muito.
Eu gostei muito, cara, daquela vinheta e, bom, foi só o primeiro, né? Nosso primeiro vídeo lá na Sim. Sofis TV, nossos parceiros todos lá, Marcelo, Wesley, a galera toda, um abraço para todo mundo. É isso aí, galera, a gente volta daqui 2 semanas com uma história novinha. A gente tá trabalhando já em vários roteiros, tem muita coisa boa vindo aí. Não vamos parar tão cedo. Certo? É isso aí, Vini. Estamos conversados? Com certeza. Agora estamos. Valeu, Fernando, um abraço. Valeu, pessoal. Muito obrigado pela audiência de vocês. Tchau, tchau.